Mas tem duas ordens executivas aqui que eu quero citar, né? Primeiro, e essas são especiais, primeiro para a gente no Brasil. Primeiro, essa ordem aqui, a ordem chamada Acabando com a Weaponization, que a gente traduz como instrumentalização. Mas weaponization é um termo em inglês que não tem tradução para português, porque weaponize é transformar algo em arma. Então, quando você fala que weaponize o federal government, é que você está usando o governo federal como arma de luta política. Então, essa lei, essa executive order, essa ordem executiva, acabando com a weaponization do governo federal, a gente traduz como acabando com a instrumentalização política do governo federal, mas saiba que o termo é mais forte que isso. Então, ele, em resumo, ele institui o Attorney General, que aqui é ao mesmo tempo advogado-geral, ministro da Justiça e procurador-geral da República, e o diretor da Inteligência Nacional a revisarem todas as atividades do governo que nos últimos 4 anos foram usadas para identificar os casos que o governo foi utilizado para perseguir oponentes políticos em geral, o que inclui, nas palavras do Trump, pais protestando em reuniões escolares, americanos que criticaram as ações da administração Biden e qualquer americano que estivesse simplesmente fazendo uso dos seus direitos constitucionalmente protegidos. Por exemplo, né, discussões que estavam acontecendo na internet que geravam perseguições do FBI, ou soando familiar para vocês isso, não? Lembre-se, eu falo para vocês do livro do Kash Patel, o Constantino até citou no 4x4 que nós fizemos juntos essa semana, ele citou também leu o livro, que chama Government Gangsters, Gangsters do Governo, justamente sobre esses gangsters que trabalham dentro do governo. Tipo, sei lá, se ligar para o Talhaferro e falar, use a sua criatividade para censurar a Revista Oeste. Isso é weaponization of the government. É quando o governo, que deveria ser o guardião da lei e da ordem, passa a ser um instrumento de perseguição política. E esta putaria nos Estados Unidos está acabando. Nunca chegou aos níveis que a gente tem no Brasil, mas está acabando nos Estados Unidos. Então vai ser uma limpa grande no Departamento de Justiça, na SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários, igual esse vagabundo desse João aí, não sei lá das quantas, esqueci o nome desse filho da puta, que resolveu colocar multinha para mim na CVM. Esse tipo de coisa que é a weaponization do governo. Né? Na Comissão Federal de Comércio, na Comunidade de Inteligência, CIA, Departamento de Estado, Departamento de Segurança Nacional, etc. E por aí vai. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Vão ser 4 anos expondo cada episódio de utilização do aparato estatal para repressão de cidadãos americanos, como aconteceu, por exemplo, no caso de um tal de Elon Musk, que teve problema com o governo Biden, e até com um certo careca por aí, né? Quanto que será que essa ordem vai abranger, por exemplo, as ações do Departamento de Estado? É uma das coisas que a gente está tentando descobrir e tentando se aproveitar dessa ordem para expor como que os americanos influenciaram na censura brasileira. O que nos leva à nossa última ordem, que eu quero tratar aqui hoje, que é a ordem cujo nome é Restaurando a Liberdade de Expressão e Acabando com a Censura Federal. E aqui tem um trecho que eu simplesmente não posso deixar de citar ipsis literis. O que diz assim? A ordem diz, aspas, será a política dos Estados Unidos assegurar que nenhum recurso do pagador de impostos seja usado para engajar, facilitar qualquer conduta que inconstitucionalmente limitaria a liberdade de expressão de qualquer cidadão americano. Item C, né? E o item D, identificar e tomar ações apropriadas para corrigir condutas erradas do governo federal relacionadas à censura de discurso protegido. E aí na seção 3, a ordem traz a seguinte orientação.
O Attorney General, que eu volto a dizer é advogado-geral da União, PGR, ministro da Justiça, ao mesmo tempo, consultando os chefes do departamento e agências executivas, deverá investigar as atividades do governo federal nos últimos 4 anos que foram inconsistentes com os propósitos e políticas dessa ordem e preparar um relatório para ser submetido ao presidente, com recomendações para apropriadamente tomar ações para remediar o que for encontrado no relatório. Como diriam os nossos pracinhas, a cobra vai fumar. Eu já antecipei isso, mas diante desse cenário, inevitavelmente, a postura das Big Techs vai mudar. Aliás, isso já começou a acontecer. Vocês lembram de como vocês têm idade o suficiente para lembrar como há 2 anos atrás, as empresas, o Google, o Facebook, na época o Twitter, se reuniam de portas fechadas nos Estados Unidos, com o FBI, que o Mark Zuckerberg diz que ligava gritando para eles, mandando retirar o conteúdo, com tudo aquilo que se expôs nos Twitter Files pelos jornalistas, depois da compra pelo Elon Musk. Mas no Brasil, lembram como eles se reuniam a portas fechadas com o TSE e aceitavam todas as determinações passivamente? Ora, tá lá, é objeto das reportagens do Glenn Greenwald sobre o Tailleferro. Pois olhem o que está acontecendo agora. Google, X, TikTok e Meta faltam a debate da AGU sobre redes sociais. Notícia do Congresso em Foco. Nem o pessoal da Google, nem a Meta, que engloba Facebook, Instagram e WhatsApp, nem do X, nem mesmo os chineses do TikTok, que agora são amiguinhos do Trump, que reestabeleceu o TikTok nos Estados Unidos por enquanto, nenhum deles compareceu à audiência pública realizada pela Advocacia Geral da União do Lula sobre regulamentação das redes sociais. Não foram. Bom, aí você tem que ser muito inocente para acreditar que cada um faltou por um motivo. Evidente que isso foi de forma coordenada. O Mark Zuckerberg da Meta, o Sundar Pichai do Google e, evidentemente, o Elon Musk do X, estavam todos eles na posse do Trump. O Bill Gates da Microsoft, fundador da Microsoft, ainda um dos principais acionistas, encontrou com o Trump recentemente a portas fechadas dentro da casa do Trump em Mar-a-Lago e disse que saiu impressionado. Palavras dele. Eu estou dizendo isso para vocês. Alguém tem que prestar atenção. Corta aqui para mim de novo. A onda que o Alexandre surfou para implementar a censura no Brasil, essa onda, ela veio dos Estados Unidos. Essa onda já deu na praia. O que ele não percebeu ainda é que se você olhar, não está aqui ainda, mas se você olhar e fizer assim, ó, se você tiver uma vista boa e estiver observando de um ponto de vantagem, você vai ver que está vindo um tsunami na direção do Alexandre. Eles não perceberam isso ainda, o que é a nossa sorte, porque na hora que eles perceberem, eles vão correr para as montanhas. Mas por enquanto, eles não perceberam. Essa época em que as redes sociais censuraram todo mundo com apoio do governo americano e financiamento do governo americano, onde o governo americano promovia, financiava e dava o arcabouço teórico financeiro para o complexo industrial da censura, isso acabou. E isso tudo antes de qualquer relatório da administração Trump que vá, e a gente espera que vá, expor o conluio entre essas organizações, essas Big Tech e o governo Biden. Mas melhor do que isso, entre o governo Biden e o regime Alexandre.